A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um Devocional Diário. No Devocional Diário de hoje quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 1, dos versículos 5 ao 7, que assim vão dizendo: E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Meus irmãos e queridos ouvintes, Neemias, que fora filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele, Neemias, em Suzã, a fortaleza, sucedeu que veio Hanani, um dos irmãos de Neemias, ele e alguns de Judá. Neemias perguntou-lhes acerca dos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e eles disseram-lhe que os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estavam em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, Neemias estava procurando saber sobre a condição do seu povo e da sua nação, mas a notícia a qual ele recebeu não foi nada boa, ao contrário de boa. Na verdade, ele recebeu a informação de que os judeus que escaparam de serem levados ao cativeiro estavam na província em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém estava fendido e as suas portas queimadas a fogo. Quando Neemias ouviu tais palavras, ele se assentou e chorou, e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias clamou ao Senhor, confessando o pecado dos filhos de Israel, que eles haviam pecado contra Deus, confessando também o pecado que ele e a casa de seu pai haviam pecado. Neemias diz que de todo eles se corromperam contra o Senhor, e não guardaram os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que o Senhor havia ordenado a Moisés, servo do Senhor. Ele também pede para que o Senhor se lembrasse da palavra que o Senhor havia ordenado a Moisés, servo do Senhor, dizendo que, meus irmãos e ouvintes, segundo a Nova Almeida atualizada, assim a palavra diz, dizendo que se os filhos de Israel fossem infiéis, o Senhor os espalharia entre os povos, mas se eles se convertessem a Deus e guardassem os seus mandamentos e os cumprissem, então, ainda que os desterrados estivessem nos lugares mais distantes da terra, de lá o Senhor os ajuntaria e os traria para o lugar que o Senhor havia escolhido para fazer habitar o nome do Senhor. Resumidamente, irmãos, Neemias, após orar ao Senhor, vai demonstrar um semblante de tristeza. E sucedeu que, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante do rei, e Neemias, que fora copeiro do rei, tomou o vinho e o deu ao rei. Ou seja, Neemias provou o vinho, para que não houvesse dúvida de que aquele vinho estivesse envenenado. Por isso, os copeiros do rei provavam os alimentos antes dos alimentos serem dados aos reis, para eles terem a total certeza de que o alimento não estava contaminado. Porém, Neemias nunca antes estivera triste diante do rei. E o rei Artaxerxes
o perguntou o porquê estava triste o seu rosto, pois Neemias não estava doente. O rei então tira a conclusão de que aquilo era tristeza de coração. Neemias teme muito em grande maneira e diz ao rei que, como não estaria triste o seu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de seus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo, o rei então lhe perguntou o que ele pediria naquele momento. Então Neemias orou ao Deus dos céus e disse ao rei que se era do agrado do rei, e se o servo do rei, Neemias, era aceito na presença do rei, Neemias pedia que o rei o enviasse a Judá, a cidade dos sepulcros de seus pais, para que ele a edificasse. O rei então lhe perguntou quanto tempo duraria a viagem de Neemias e quando ele voltaria, e aprouve ao rei o enviar, apontando Neemias um tempo certo. Neemias conseguiu os recursos para a reconstrução dos muros. O rei enviou cartas e Neemias usou essas cartas ao seu favor. O rei também enviou chefes do exército e cavaleiros, o que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, não gostaram nem um pouco de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Mas Neemias era sábio. A palavra diz no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 12, que assim vai dizendo: E, de noite, me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. O rei Atarxerxes já havia respaldado a atitude, a ação de Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias já estava ganhando, já estava adquirindo os recursos, mas mesmo tendo condições favoráveis, não todas, mas algumas condições favoráveis para que ele viesse a reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias guardou as instruções em seu coração. Talvez, meus irmãos e ouvintes, se Neemias tivesse em primeira instância explanado, contado, falado tudo o que Deus o estava direcionando a fazer, talvez ele não conseguiria completar a obra se tivesse falado em primeira instância, contado as instruções que o Senhor já o estava concedendo. Ele contemplou a miséria e destruição de Jerusalém, os muros fendidos, as portas queimadas, e foi a principal voz de incentivo usada por Deus para animar aqueles que com ele estavam a reconstruir os muros. Todavia, Sambalate, Tobias e Gesem se incomodaram muito com a ideia da reconstrução dos muros de Jerusalém. Por isso tentaram até o fim barrar de diversas maneiras a obra que o Senhor estava direcionando Neemias a efetuar. Mais do que clamarmos por força para continuarmos a obra, precisamos clamar por sabedoria para guardarmos as informações que o Senhor tem nos concedido referente à obra que Ele tem em nossas vidas. Olha, nesta trajetória vão existir muitos Sambalates e Tobias para tentar barrar a reconstrução dos muros de determinadas áreas das nossas vidas, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que o que se passou, passou, não tem como nós recuperarmos aquilo que nós perdemos. Mas em nome de Jesus, eles precisarão se calar, pois verão aquilo que o Senhor ainda há de efetuar em nossas vidas. O inimigo não quer que os muros estejam de pé, mas mesmo que ele tente armar laços e tropeços contra as nossas vidas, maior é aquele que está nos capacitando para a obra. É armado a mão direita e construindo a mão esquerda. Muitos vão se levantar, muitos vão tentar nos parar, mas mesmo que invistam tempo e dedicação, nós vamos vencer na autoridade do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, guarde consigo as instruções que você tem recebido no secreto. Ninguém precisa estar ciente do que Deus
está ou não está te direcionando a fazer. Só cumpra aquilo que ele já te mandou cumprir. Vão sim se levantar muitos rumores, mas sejam os muros da nossa família, sejam os muros do nosso ministério, em nome de Jesus, estarão sempre bem alicerçados em Cristo. E se necessitarem de reconstrução, não hesite em empregar esforço para o quanto antes consertar aquilo que está quebrado, levantar o que está caído e reconstruir os muros que um dia se fenderam. Mesmo que digam que não vai dar certo, mesmo que deliberem palavras de maldições, estão repreendidas, pois quem nos chamou para a obra da reconstrução nos capacita para tal obra de reconstrução. Mesmo que o homem se levante, mesmo que os rumores venham soar em nossos ouvidos, nós precisamos ter a certeza de que quem nos chamou, quem nos alistou para batalharmos, está nos capacitando, está nos fortalecendo, está nos estruturando, está nos concedendo os recursos, mesmo que não haja recursos, mesmo que não haja condições, mas o Senhor está na frente. E se o Senhor está na frente, não há Sambalate, não há Tobias, não há Gesem que se levante para impedir a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, pois é o Senhor quem está nos capacitando para a obra. Então persista, insista e continue, não desista, não retroceda, meu irmão, meu querido, meu ouvinte, não pare a reconstrução, não pare de reconstruir, não pare de avançar, não pare para olhar para trás, para parar e ouvir aquilo que os outros estão falando ao seu respeito. Não pare, só continue, pois o Senhor está te ajudando, pois o Senhor está te capacitando. Quando Sambalate, Tobias e Gesem e o resto dos inimigos de Neemias ouviram que Neemias tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, Sambalate e Gesem enviaram mensageiros a dizer para que Neemias viesse para se congregar com eles nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer a Neemias mal. E Neemias enviou mensageiros a ele a dizer que ele estava fazendo uma grande obra, de modo que não poderia descer. Por que cessaria a obra, aquela obra, enquanto ele a deixasse e fosse ter com eles? Ou seja, o que Neemias estava dizendo? Eu não tenho tempo para resolver os seus assuntos. Por que eu deixaria de continuar a obra qual estou efetuando para dar ouvidos àquilo que você quer me dizer? É esta atitude que nós temos que ter com os rumores que muitos vão levantar contra as nossas vidas. Eu não tenho tempo para responder, eu não tenho tempo para me envolver, eu não tenho tempo para descer da onde eu estou, porque eu estou em um lugar muito alto para descer da onde eu estou e parar a obra que eu estou fazendo e dar ouvidos àquilo que o inimigo quer me falar. Não dê ouvidos aos rumores, não dê ouvidos aos mensageiros do inimigo que ele vai enviar dizendo: desce daí, se congrega conosco, vem conversar conosco um pouquinho aqui no Vale de Ono. Eu não vou descer da onde eu estou, eu não vou cessar aquilo que o meu Deus colocou em meu coração para que eu venha fazer, porque eu sei que Ele está me capacitando e me fortalecendo para eu continuar a efetuar tal obra. Aleluia, meus irmãos e ouvintes. A palavra diz no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Aleluia. Neemias capítulo 7, versículo 1. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Neemias completou a obra da reedificação, da reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. Aquilo que muitos não conseguiram ou não quiseram fazer, Neemias, na autoridade, no nome do Senhor, colocou as mãos e o Senhor abençoou a reconstrução dos muros. Paulo nos deixa uma lição tão gloriosa
Agora, no Novo Testamento, livro de Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Não desista, não pare, não desça da onde Deus te colocou para ouvir, para dar ouvidos, para se misturar com as vozes inimigas que o inimigo tem levantado contra a sua vida. Não desça do lugar aonde Deus já colocou você para efetuar tal obra. Não desça, não dê ouvidos, não dê lado àquilo que o inimigo quer implantar e enraizar em seu coração. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar, importa que eu estou numa obra tão grande que eu não posso parar. Olha, não tenho tempo. Infelizmente, né? Ou felizmente eu não tenho tempo para os assuntos que não convêm, que não competem à reconstrução dos muros em minha vida. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Se você gostou desse vídeo, te convido. Eu te faço o seguinte convite, meu querido. Se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, curta este vídeo, compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada. E se você quiser e puder, deixe um comentário para eu saber qual é a sua opinião, se este vídeo edificou a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos conceder cada vez mais bênçãos do alto, bênçãos dos céus, e que possamos, como Neemias, não desfalecermos, não pararmos, mas continuarmos, pois a obra é muito grande. A obra tem uma proporção muito grande para eu pensar em parar. Essa não é uma opção. Nós sabemos que o Senhor está nos capacitando, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.